Olá, meu nome é Beatriz Lima e hoje nós vamos apresentar sobre a petroquímica. Primeiro, o que é a petroquímica? É o ramo da indústria orgânica que estuda os derivados do petróleo e do gás natural e sua utilização na indústria e na vida cotidiana. Ela objetiva a maior exploração de derivados para transformá-los em produtos. Também pode ser definida como ciência pela presença de pesquisas e estudos de melhorias que objetivam maiores qualidades e menor custo-benefício. Por isso, ela está em constante inovação tecnológica. Entre os materiais fabricados, podemos citar tintas, fertilizantes e cola. Já que o petróleo e o gás natural são as matérias-primas da petroquímica, vale ressaltar suas características e origem. A palavra petróleo significa óleo de pedra, do latim petroleum, da junção das palavras petros, pedra, mais óleo, óleo. Entre suas características, vale ressaltar textura líquida e viscosa, combustível fóssil, composto por hidrocarbonetos, que são moléculas de hidrogênio e carbono, mas também podem ser encontrados outros compostos, como os metalizados e os oxigenados. Não renovável, cor predominante preta, menos denso que a água e inflável e insolúvel em água. É conhecido como ouro preto pela sua importância econômica devido à sua utilização energética e à quantidade de produtos derivados dessa substância. Já o gás natural é um combustível fóssil composto por hidrocarbonetos simples como metano, etano, propano e o butano. Também é não renovável e pode ser encontrado associado ou não ao petróleo. A origem desses combustíveis fósseis possuem várias. No entanto, a mais aceita é de que eles foram formados na era Mesozoica, entre os períodos Jurássico e Cretáceo, pelo acúmulo de restos de plânctons e fitoplânctons, organismos aquáticos e de animais e vegetais mortos, depositados no fundo dos lagos e mares. Com o passar do tempo, essas deposições foram cobertas por camadas sobrepostas, formando bacias sedimentares. Com a ação de elevadas temperaturas pela proximidade com o magma da Terra e pressões específicas pelas camadas sobrepostas, além de formarem rochas sedimentares, com a presença de bactérias anaeróbicas, houve a transformação desses sedimentos em petróleo e gás natural. Estima-se que uma jazida possui entre 10 a 400 milhões de anos, por isso um recurso não renovável. Ao longo da história, pesquisas e estudos apontam que a humanidade conhece o petróleo desde a antiguidade, aproximadamente há 4.000 a.C. Eram utilizados principalmente para iluminação. Entre os marcos históricos principais, podemos citar em 1859, onde foi perfurado um poço à procura de petróleo no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lá foi instalada uma refinaria rudimentar para a extração deste recurso, com uma extração até então que não era conhecida. Em 1930, nos Estados Unidos também surge a indústria petroquímica, porque com o passar dos anos houve a necessidade da instalação de uma indústria onde pudesse ser transformado os derivados do petróleo em produtos utilizados na indústria, na sociedade moderna. E em 1938, considera-se que o mundo ingressou completamente na era do petróleo. Modernamente, é sinônimo de riqueza e prestígio social. A caso de curiosidade, um barril do petróleo hoje está avaliado em R$ 242,72, sendo que o dólar é a sua moeda de troca, já que é uma moeda universal. No Brasil, as existências de petróleo foram computadas ainda no período imperial, no século XIX. Com a Constituição de 1824, assegurava que todas as riquezas do petróleo pertenciam ao Estado. Com o passar dos anos, foram descobertas novas jazidas do petróleo, mas elas não eram perfuradas ainda. Apenas em 1938, com Getúlio Vargas no poder, houve a criação do Conselho Nacional do Petróleo, onde definiu diretrizes acerca da exploração e de que o petróleo pertencia à União. Em 1939, no ano seguinte, houve a perfuração do primeiro poço de petróleo no antigo centro de Salvador, na Bahia. Com o passar dos anos, o monopólio estatal foi oficializado com a criação da Petrobras em 1953. No entanto, apenas nos anos 50 é que a história da petroquímica começa no Brasil com a demanda do plástico. Com o clima desenvolvimentista
e modernizador do período, o consumo crescia rapidamente. Logo, houve a necessidade da instalação de polos petroquímicos para a produção do plástico. E os principais polos integrados às centrais de matérias-primas são o polo de Capuava, que foi o primeiro polo de todos, instalado em São Paulo, polo de Camaçari, na Bahia, polo de Triunfo, no Rio Grande do Sul, e polo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Olá, me chamo Maria Luana e eu vou falar sobre exploração e extração do petróleo. A primeira etapa da exploração do petróleo é a prospecção, que é o estudo do solo e do subsolo realizado por geólogos para determinar a probabilidade de haver petróleo naquela região. Esse estudo pode ser feito de diversas maneiras. Uma delas é por imagens de satélites e também tem como fazer esse estudo por equipamentos diversos, como esses que eu coloquei aqui. O fluxo subterrâneo do petróleo, ele causa algumas variações no solo. E essas variações podem ser medidas pelo gravímetro e o magnetômetro. O gravímetro, ele mede as mudanças na gravidade e o magnetômetro, ele mede a mudança no campo magnético terrestre. Além deles, tem os sniffers, que são farejadores. Eles detectam a presença de hidrocarbonetos. Tem também caminhões impactadores, que eles golpeiam chapas pesadas dispostas no solo e eles captam essas ondas refletidas. Tem a detonação de carga explosiva, que é a chamada exploração sísmica, que consiste em colocar dinamite no solo e perto dessa região colocam microfones supersensíveis. Esses microfones, eles são capazes de detectar o ecos da explosão em profundidades bem grandes, em regiões de muita profundidade. Aí esses ecos, eles são gravados e levados para computadores capazes de detectar qual é o tipo de solo que existe naquela região. Essa explosão, ela também pode ser feita no mar por canhões de ar comprimido. Eles funcionam da seguinte forma. Tem um navio de pesquisa e junto desse navio tem uma plataforma. Nessa plataforma tem canhões de ar comprimido e vários hidrofones. Esse canhão de ar, ele dispara ar comprimido que vai em direção ao fundo do oceano. Ele forma ondas de choque que vai em direção ao fundo do oceano. E essas ondas são refletidas de volta na superfície e captadas por esses hidrofones. Assim que descobertas as jacitas de petróleo, começa a segunda fase da exploração, que é a perfuração. Essa perfuração é feita através de torres de perfuração, que está esse esquema aqui, dessa primeira imagem. Notem que são necessárias a bomba de lama e um tanque de lama. Isso ocorre porque uma lama especial resfria as brocas durante a perfuração. Além de lubrificar o sistema, ela traz para a superfície rochas que serão analisadas. Essa perfuração aqui é feita no solo através de sondas de perfuração e no mar nas plataformas marítimas. Só depois da perfuração é que tem certeza que vai ter petróleo no local. Quando se tem essa certeza do petróleo, começa então a extração. No mar é usada uma plataforma marítima para realizar essa extração. E existem várias formas de plataforma marítima. Tem a plataforma fixa, que é feita de estruturas modulares de aço instaladas com estacas travadas no fundo do mar. Tem a plataforma autoelevável, que é uma balsa com uma estrutura de apoio, que são acionadas e descem até o fundo do mar. Tem a plataforma semi-submersível, que é composta por uma ou mais conversas. Ela é apoiada por colunas em flutuadores submersos. Para posicionamento, usa-se o sistema de ancoragem, de posicionamento dinâmico. Tem também a plataforma FPSO, que são navios que têm a capacidade de processar, armazenar e prover a transferência de petróleo e gás natural. E o navio sonda, que seu posicionamento é feito por sensores acústicos, propulsores e computadores. A mais usada é essa plataforma semi-submersível, porque ela tem uma grande mobilidade. Na Terra, utiliza o cavalo de pau, porque o petróleo ele é encontrado acima da água salgada e debaixo de um gás com muita pressão. Quando ocorre a perfuração
desse poço de petróleo, o petróleo ele jorra para a superfície espontaneamente. Quando esse petróleo para de jorrar espontaneamente, é porque acabou a pressão lá do gás. Aí utiliza equipamentos como cavalos de pau para fazer com que esse petróleo volte para a superfície. Ele bombeia esse petróleo para a superfície. Entretanto, existe petróleo que são encontrados muito densos. E para isso, para fazer essa extração, eles fazem a recuperação intensificada do petróleo, que consiste em cavar outro poço, e nesse poço é injetado água, vapor de água sob pressão, para fazer esse bombeamento do petróleo. O petróleo pode também vir acompanhado de água do mar e gás, devido à sua localização, que tanto na terra como no fundo do mar obedece o seguinte esquema. Como eu falei, tem o petróleo aqui, e abaixo do petróleo tem a água, e acima tem um gás com alta pressão. A extração do petróleo no pré-sal. O pré-sal encontrado no Brasil é uma grande reserva de petróleo e de gás natural encontrada em águas profundas, a mais de 7.000 metros abaixo do nível do mar, sobre uma extensa camada de sal que atinge até 2.000 metros de espessura, o que dificulta a sua exploração. Nessa primeira imagem, dá para a gente perceber a extensão dessa reserva de pré-sal, que vem do estado do Espírito Santo e vai até o estado de Santa Catarina. Ela engloba a bacia do Espírito Santo, a bacia de Campos e a bacia de Santos. Nessa outra imagem aqui, dá para a gente ver a localização da camada de pré-sal. Tem a camada do oceano, a camada pós-sal, que é onde tem calcário e argila, tem a camada de sal e tem a camada pré-sal, que é onde fica o petróleo. Para fazer a extração desse petróleo nessa camada pré-sal é mais difícil do que nas outras extrações, por diversos fatores, como a profundidade. Esse petróleo aqui também, nessa reserva pré-sal, é um petróleo quente. Ele não pode, na hora da extração, não pode deixar com que esse petróleo perca a temperatura, porque pode induzir a formação de coágulos, e os coágulos, eles entopem os dutos. Tem também essa camada de pré-sal, do sal, que ela é um grande empecilho, porque a 3 a 4.000 metros de profundidade, o sal se torna um material viscoso e estável, que pode comprometer os equipamentos na hora da extração. E como funciona a extração do pré-sal? Os campos de pré-sal são leiloados e as empresas contratadas, ou seja, aquelas que ganham leilão para explorar a reserva, devem pagar para a União o direito de explorar o petróleo, conhecido como bônus de assinatura, além de fazer um repasse de uma parcela da futura produção. Entretanto, tais empresas são totalmente responsáveis pela exploração do campo, pelo risco de investir e de encontrar recursos no território, da mesma forma que elas possuem total propriedade de todo o óleo e de gás natural encontrado. Esse daqui eu tirei de um site da Politize e da Mona Lisa Cioli. E a foto é do mega leilão de pré-sal que ocorreu em novembro de 2019. Olá, eu me chamo Gabriel Moraes Hoffman e agora eu vou estar falando do refino do petróleo. Bom, como a aluna Luana já mencionou anteriormente, o petróleo a ser extraído ele não está pronto para uso. Ele vem com uma série de impurezas no seu meio, tanto argila, areia, água salgada, salobra, entre outros. E para que ele fique pronto para uso, ele vai ter que passar por diversos processos, tanto eles o processo de separação, onde vão estar trabalhando os meios físicos, tendo características como a temperatura de ebulição, a coeficiente de solubilidade, entre outros. Também tem um processo de conversão, onde vão estar trabalhando as cadeias carbônicas, onde vão estar produzindo frações mais leves, cadeias menores a partir de frações maiores. E também tem os processos de tratamento. Aqui nas etapas do refino do petróleo, vão estar presentes a decantação e a filtração como processo físico, onde a decantação vai estar separando a água que fica mais abaixo, do petróleo que fica mais acima, e a filtração, onde vai ser a retirada dos meios físicos do petróleo. Também vai ter a destilação fracionada. O que é destilação fracionada? A destilação fracionada é um método de separação de substâncias homogêneas de tipo líquido-líquido, utilizando as normas de temperatura de ebulição.
Aqui nessa destilação fracionada, a gente sabe que os petróleos ele tem cadeias complexas, mas isso vai ser abordado mais à frente com a aluna Ana Vitória. Então, e vai ter também a destilação a vácuo, que também vamos trabalhar mais à frente. Aqui na coluna de destilação, o petróleo ele é pré-aquecido, ele é inserido aqui na coluna, e essa coluna ela tem diversas plataformas, que são essas plataformas aqui, esses empecilhos à subida. E como o petróleo ele é uma mistura complexa, as cadeias carbônicas não são parecidas. Tem as cadeias maiores, as cadeias menores e as intermediárias. E as cadeias que têm a menor densidade, elas vão conseguindo ultrapassar esses empecilhos. Vão subindo, subindo, conseguindo ultrapassar. E cada vez que ela ultrapassa, vão perdendo a energia. E aqui a primeira fração coletada, que são os gases, que aqui tem o butano e o propano. A segunda fração é a gasolina, a terceira fração é o querosene, a quarta fração são os diesels, e aqui os óleos combustíveis, tanto os óleos combustíveis, perdão. Aqui, como vocês podem ver, tem as temperaturas. Esse esquema aqui não está tão preciso como as que eu pesquisei, mas as frações que conseguem ultrapassar essa plataforma aqui, ela tem a temperatura menor do que 70 graus Celsius, onde as suas estruturas carbônicas aqui são de 1 a 4 carbonos. As que conseguem ultrapassar esta plataforma, ela tem a temperatura menor do que 200 graus Celsius, que é a gasolina, e vai ter as cadeias carbônicas de 6 a 10 carbonos. E aqui sucessivamente, aqui vai ser, quem conseguir ultrapassar essa plataforma do querosene, ela vai ter a temperatura menor do que 300 graus Celsius, as suas cadeias carbônicas vão ser de 12 a 18 carbonos. Aqui tem os diesels, o que conseguir ultrapassar essa barreira vai ter a temperatura menor do que 400 graus Celsius. E aqui os óleos combustíveis, então, que geralmente não, perdão. As estruturas carbônicas aqui são de forma cíclicas e vão ter uma cadeia de mais de 17 carbonos. Como eu falei anteriormente, aqui os que vão ultrapassando são os que têm a menor densidade. E aqui, os carbonos que têm a maior cadeia, eles não vão conseguir ultrapassar aqui por causa da temperatura de ebulição dele, que é bem maior. E se aquecer mais aqui nesse processo, eles não vão conseguir fazer a separação das frações, e sim quebrar as moléculas, as estruturas carbônicas, e com isso vai acontecer o quê? A perca da substância. Por isso vai ter que passar por um outro processo, que, como eu falei anteriormente, é a destilação a vácuo. Esse petróleo que ficou aqui, ele vai passar por outro tubo e vai para a coluna de destilação a vácuo. Aqui tem a torre de destilação fracionada, onde eu falei aqui das plataformas, que são os empecilhos, e aqui são as frações subindo. Aqui ele vai passar novamente por um pré-aquecimento e vai utilizar para entrar aqui nessa torre de destilação a vácuo. E o que vai acontecer aqui nessa torre? Ela vai diminuir a pressão lá dentro, e isso vai facilitar que a ebulição aconteça de forma mais fácil. E vai repetir novamente o processo, com as frações sendo divididas aqui na coluna. Aqui tem as torres de destilação, como elas são na indústria, que tem aqui as torres, e aqui outra torre, aqui só para demonstrar elas como são na indústria. E uma curiosidade muito importante é que um galão de petróleo ele tem cerca de 159 litros a média dele. E das frações que mais precisamos é a da gasolina, que a gente usa com mais frequência. E ela, desses 159 litros aproximadamente, apenas 7 a 15% é utilizado a gasolina, que se transforma em gasolina, perdão. Olá, meu nome é Ana Vitória e eu vou explicar um pouco sobre o processo de craqueamento do petróleo. Meus objetivos com esse trabalho é explicar o processo e como esse processo ele vai ser realizado na indústria petroquímica. Bom, o petróleo é constituído de uma mistura complexa de hidrocarbonetos e precisa passar por um refinamento, em que serão obtidas frações de petróleo.
O que são essas frações de petróleo? São grupos de mistura que contêm menos compostos e possuem massa molar semelhante em cada fração. E vai depender do número de átomos de carbono. Ou seja, quanto maior for o meu número de átomos de carbono, mais pesada será essa minha fração. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. O gás natural, ele tem de 1 a 4 carbonos. Ou seja, é um gás muito leve comparado ao óleo diesel, que tem de 15 a 18 carbonos, e o óleo diesel vai ser muito mais leve comparado a uma parafina, que tem de 36 carbonos. E com isso, veio o processo de craqueamento, conhecido também como cracking, do inglês to crack, que significa quebrar, ou seja, vai ser a quebra de moléculas longas formadas por hidrogênio e carbono, que são os nossos hidrocarbonetos, de elevada massa molar para a formação de moléculas com cadeias menores, massa molar mais baixa, com o intuito de aumentar a minha fração de gasolina e GLP. A gasolina, ela representa só 15% do petróleo refinado por meio de refino normal, que seria a destilação fracionada. E esse percentual é um percentual muito baixo para a demanda atual desse combustível fóssil. Então, os cientistas tiveram que criar um método de eu conseguir extrair mais gasolina, que tem uma demanda muito grande, de outras frações de produtos com demanda menores. A gente aqui vai ter um exemplo, então, da fração de querosene, o C12H26, passando pelo processo de craqueamento, originando o isoctano, que é a fração de gasolina, o C8H18, mais esse alceno. O craqueamento ele vai ser realizado em colunas de fracionamento das refinarias de petróleo e vai existir 2 tipos para efetuar esse processo: o craqueamento térmico e o craqueamento catalítico. O térmico ele vai ser realizado com altas temperaturas e pressões, que eu vou romper moléculas maiores em moléculas menores, ou seja, moléculas mais rentáveis, na ausência de ar. Vão formar, então, moléculas de gasolina e cadeias menores de hidrocarbonetos gasosos vão ser formados também. Então, a gente aqui novamente vai ter a quebra da molécula de querosene, o C12H26, passando no processo com alta temperatura, com 500 graus Celsius e 80 atm, originando as moléculas de gasolina. A gente pode observar que essas moléculas de cadeias pequenas, os hidrocarbonetos gasosos, eles vão passar por um processo que a gente chama de polimerização. O que é esse processo? Resumidamente, esse processo é moléculas pequenas se juntando com outras moléculas pequenas para originar uma molécula maior. Ou seja, eu vou pegar moléculas pequenas e fazer mais gasolina, ou seja, aumentando a produtividade desse meu processo. Vai ser um processo, então, com importância econômica. Eu vou pegar a fração do petróleo, que é vendida por baixo valor comercial, que é o querosene, e vou transformar ela numa fração com maior demanda mundial. Ou seja, é um processo muito rentável para a indústria petroquímica. E a gente vai ter o craqueamento catalítico, conhecido também como pirólise, piro, fogo, lise, quebra, ou seja, quebra pelo fogo, e vai ter como finalidade também quebrar moléculas envolvendo altas temperaturas e pressões, porém agora eu vou ter um auxílio de um catalisador. Os catalisadores vão ser capazes de aumentar a velocidade da reação, promovendo a ruptura e o rearranjo de moléculas de hidrocarbonetos com um aquecimento reduzido, ou seja, a capacidade do catalisador orientar a minha reação para o meu maior rendimento do meu produto. E a gente vai estar usando a platina, a alumínio, a bentanina ou a sílica, vão ser um dos catalisadores mais usados nesse meu processo. E eu vou explicar resumidamente como esse craqueamento catalítico vai acontecer dentro de uma refinaria. A gente vai ter uma carga que ela vai ser pré-aquecida e entrada no conversor pela base do riser, e o catalisador já quente vai encontrar essa carga no riser e vai acontecer as reações de craqueamento. Vai terminar a reação, elas vão ser mandadas para o vaso separador, onde vai ocorrer a separação do meu produto formado, que tem que ter um tratamento adequado, e
separada do catalisador, desativado, exausto, com coque em cima da sua superfície. Ou seja, esse catalisador vai ser mandado para o regenerador, onde vai ocorrer a queima desse coque em altas temperaturas, assim como a injeção de ar. Ocorreu a queima do coque, vai ser liberado os gases de combustão. Esses gases de combustão vai passar por um tratamento que seria, esse gás de combustão ele vai ser aquecido também, liberando vapor d'água, que vai ser mandada para as outras máquinas pesadas que vai ter na minha indústria petroquímica, e esse gás de combustão que ficou vai passar por um resfriamento que logo pode ser mandado para a atmosfera. Então, agora eu vou ter um catalisador regenerado que vai retornar a processos com altas temperaturas. Desse meu processo, eu vou tirar GLP, gasolina, nafta de craqueamento, ou seja, é muito rentável. Então, a gente pode ver que após o refino do petróleo, eu consigo tirar mais vantagens dele, ou seja, eu consigo extrair ainda mais o produto. E esse foi um pouco sobre o craqueamento do petróleo. Obrigada. Olá, meu nome é Tayla. Dando continuidade ao que os meus colegas falaram, o setor petroquímico ele faz parte de toda a sociedade. Ele pode até passar despercebido nas coisas mais simples e também pode passar despercebido nas coisas mais óbvias. Com isso, você já imaginou uma vida sem o uso de pneus, calçados e frascos? Pois é, seria quase impossível, né? Porque a petroquímica ela faz parte da criação de todos esses itens que utilizamos no nosso dia a dia. A primeira etapa, ela se inicia dentro da refinaria, com a produção de gás natural e petróleo, e são divididas em 3 etapas: os petroquímicos básicos, as resíduos intermediários e os transformadores. Com isso, infelizmente, também vai aumentando os problemas ambientais, como o vazamento de petróleo nos mares e oceanos e a queima de combustíveis que gera rombo na camada de ozônio, como podemos ver aí. As empresas elas podem atuar, podem e devem, né, atuar a favor da sustentabilidade, como tendo um atendimento à legislação ambiental e gerenciamento, e também tendo controle e monitoramento da fonte geradora. A empresa Londa é uma empresa de engenharia que é responsável por todos esses processos e dão suporte às outras empresas que estão com esses problemas. Isso é um exemplo de que a sustentabilidade vem em primeiro lugar. Perdão. Agora, como é que o engenheiro químico ele atua nessa área? Bom, o engenheiro químico, por trabalhar dentro de uma engenharia tão ampla, ele pode ter participação nas etapas de processo de perfuração de poços, até na retiração do petróleo, e também dentro das refinarias. Ele também atua na preparação dos fluidos para estabilizar o trabalho dentro das refinarias. E também ele tem que criar, né? Ele tem como criar um meio de tratamento do petróleo e também acompanhamento de todos os procedimentos que acontecem dentro da refinaria. O engenheiro, ele, por ser tão, assim, desenvolvedor de problemas, ele desenvolveu esse conversor catalítico. Esse conversor catalítico, ele tem o objetivo de minimizar os problemas dos gases tóxicos. Bom, aqui a gente pode ver que o monóxido de carbono, um exemplo de gás que é tóxico, ele entra dentro do suporte, e dentro desse suporte ele faz a absorção de todas as moléculas tóxicas, né? Ele vai fazer uma limpeza do gás para que ele saia menos nocivo, né, para a sociedade. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Eu e meus colegas tentamos passar um pouco do que adquirimos para vocês que estão vendo esse vídeo. Muito obrigada, e eu espero que tenha ficado bem esclarecido a questão da petroquímica.